Tudo bem, investidores? No vídeo de hoje nós vamos escolher o REIT mais barato do setor mais barato dos REITs no mercado americano. Será que essa é uma escolha boa? Então fique aqui comigo até o final do vídeo que você vai entender qual é o melhor REIT ou não, né, para sua carteira. Afinal de contas, o nosso lema aqui na Central do REIT é tendo renda em dólar, investindo com segurança nos Estados Unidos. Então vamos lá. O primeiro gráfico que eu quero mostrar para vocês é esse que aparece aqui em tela. Na verdade, gráfico não é uma tabela, né? Ela mostra para nós aqui o PFFO de todos os setores de REITs. Nós disponibilizamos, inclusive, para os nossos assinantes, lá na centralreit.com.br, relatórios mensais mostrando os setores mais baratos, setores mais caros e qual é o melhor de se investir. E muito investidor ele é guiado por essas métricas, né? O PL é uma métrica ali que muita gente fala, afinal de contas. No Brasil a gente fala que o PL da Bolsa Brasileira é o mais barato dos últimas décadas e por isso então valeria a pena investir na Bolsa. Empresa X está com PL mais baixo da sua história, por isso valeria a pena investir. Mas nós precisamos analisar outros fatores. Enfim, na tabela que eu mostro aqui ao lado, ela mostra o PFFO de todos os setores de REITs. Eu destaquei em verde aqui dois principais. O primeiro deles é o setor de escritórios, que hoje tem um PFFO médio de 9,7 vezes. Quando eu falo PFFO, entenda como PL, tá? E eu mostro também ali o setor de hotel, com 7,6 vezes de PFFO. Em resumo, a gente já começa a selecionar aqui qual que seria o REIT mais barato. Nós vamos para o REIT mais barato, para o setor mais barato, que é o setor de hotel. Então vamos escolher um REIT aqui dentro do setor de hotel, porque afinal de contas, se está barato, talvez se valorize ali no longo prazo. Passado isso, vou listar aqui todos os REIT hotéis. E a primeira coisa, que eu sei que você escolhe assim também, a gente escolheu o menor PFFO, mas agora a gente vai escolher o maior yield, né? Afinal de contas, a gente quer um retorno muito grande. Dividend yield elevado significa que eu vou obter uma renda maior investindo menos, né? E aqui, de novo, eu listo todos os REIT hotéis com seus respectivos dividend yield, a tarifa por quarto, afinal de contas, quanto maior essa tarifa por quarto, significa que é de mais alto padrão, são esses hotéis aqui também. E os dois REIT hotéis que a gente acaba colocando aqui na nossa lista é o Park Hotels, com um dividend yield de 10%, e o Braemar, com dividend yield ali quase 7,5%. Isso são os dois REITs que a gente começa a fazer na escolha. Aqui a gente para e olha esses dois REITs. Quando a gente vai falar de valuation, eles estão ali, o PK com PFFO de 6 vezes e o Braemar com PFFO de 7 vezes. Bem menor do que a média dos REITs hoje, que gira ali na casa de 14 vezes, ou seja, eles estariam a metade do preço do que seria justo para a média dos REITs. Então, se a gente for pensar nesse sentido aqui, em tese, a gente poderia esperar então uma valorização de 100% ali em um período talvez de 1 ano, 2 anos em REITs como esse, porque o seu valuation está bem mais deprimido do que a média dos outros REITs. Mas quando a gente fala em REIT, a gente tem que pensar que no longo prazo, o que importa para nós não é o dividend yield, não é só o PFFO, é a capacidade que esse REIT tem de entregar crescimento para nós. E eu sei que muito investidor, analisando essas métricas, como eu expliquei aqui para vocês, PFFO e Dividend Yield, eles parariam aqui e aí eles iriam ali fazer a compra, né? Dar uma ordem de compra no PK e outra do Braemar. Por quê? Dividend Yield elevado, valuation baixo, já é suficiente aqui dentro da minha análise para poder dar uma ordem de compra. Mas outro ponto que nós vamos analisar é capacidade de crescimento desses dividendos, porque se o dividendo não cresce, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque dividendo sendo cortado, cotação vai cair junto. Nós vemos isso em MPW, por exemplo, em SL Green, quando ele fez o corte nos seus dividendos, a partir do momento que ele volta a crescer dividendo, cotação volta a subir também em SL Green, nos REITs hotéis também não são diferentes. Então, quando a gente olha a taxa de crescimento de dividendo no último ano, ela foi muito forte, porque afinal de contas, todos os REITs, praticamente todos os REITs hotéis cortaram seus dividendos durante a pandemia. É um setor que tem uma despesa operacional muito alta e a gente tem uma receita ali um pouco incerta, porque diferente de REITs de net lease, que trabalham com contrato de 10, 15 anos, REITs de hotéis trabalham com diária. Então, eles vão depender muito dessa oferta e demanda do mercado. Quando a oferta está superaquecida, a receita por quarto aumenta, naturalmente a gente vai ver a cotação desses REITs subindo. Mas quando nós olhamos ali para o período de 5 anos, e por que o período de 5 anos é importante? Porque aqui nós trazemos o período anterior à pandemia, de 2019.
como que está o dividendo desses REITs em relação ao período anterior à pandemia. E é isso que vocês podem ver aqui na imagem que aparece para vocês. PK, ele ainda está ali com 12% de queda nos seus dividendos comparado à anterior à pandemia. O Braemar também com 20% de queda e praticamente todos os REITs de hotéis ainda estão com os dividendos menores do que o período anterior à pandemia. E isso é lógico, o mercado não quer investir se você não vai ter uma taxa de crescimento de dividendo substancial. Você não arrumaria um emprego, você não compraria um apartamento que o aluguel não possa ser reajustado nos próximos anos. Ninguém investe em empresas, REITs de dividendo, que eles não têm a capacidade de crescer seus dividendos. E outra fonte de risco que nós olhamos aqui, quando o crescimento de dividendo, não é só a capacidade de crescer receita, mas o quanto da dívida está comendo ali essa receita desses REITs, né? E esse gráfico que eu vou colocar aqui também, nós colocamos lá para os nossos assinantes no centraldoreit.com.br, é o gráfico de dívida, analisando dívida do setor de hotel. E a dívida do setor de hotel aqui, ela fica bem clara aqui para nós, né? Quando nós olhamos ali, por exemplo, a dívida ativos, que é a primeira coluna, e a dívida EBITDA, nós classificamos essa tabela aqui por dívida EBITDA, tá? Você vai ver ali que a dívida EBITDA começa em 2,7 em Sandstone, né? Até Rashford, que é o último ali, HT, com a dívida de 11,2 vezes EBITDA. Nós classificamos ali em verde até 6 vezes, a partir de 6 até ali 8 vezes a gente liga o sinal amarelo, a partir de 8 o REIT já ligou o sinal vermelho há muito tempo. E lembra dos dois REITs que nós escolhemos lá para vocês? Um era o PK e o outro era o Braemar. O Braemar hoje, a sua dívida ela representa 94% dos seus ativos. Isso quer dizer que se ele vendesse todos os ativos que ele tem, ele ficaria ali quase no 0 a 0, não sobraria quase nada para o investidor. Por isso que aquele valuation de PFFO de 6 vezes, aquele dividend yield, ele não quer dizer nada, porque se essa dívida precisar ser executada aqui, não sobra nem a roupa de cama ali para os investidores que colocaram ali em Braemar. PK, a mesma coisa, né? Quando a gente olha PK ali, 74% da sua dívida sobre base de ativos, né? Braemar, para piorar ainda, 32% da sua dívida é em taxa flutuante. Isso é um risco muito elevado. E quando nós observamos o gráfico a seguir, que ele mostra então ali nos últimos 5 anos, né, anterior à pandemia, o retorno total, né, a cotação aqui desses REITs, a gente vê que o PK já com 44%, enquanto o Braemar 76%. Não é à toa que eles são REITs ali que acabam sendo tão baratos, né? Porque o mercado já precifica queda no dividendo, dívida sobre ativos muito alta, né? E a gente vê um corte ali eminente de dividendos, uma capacidade de crescer dividendos muito baixa, e que por mais que você tenha um dividend yield elevado, o retorno que você vai ter, que é a cotação mais o dividendo, ele acaba não compensando aquele investimento. Mas quando nós olhamos, você pode dar voltar aqui o vídeo, olhar aquelas tabelas novamente. Um REIT é o Host Hotel, que é o HST. Ele tem dívida baixa, o seu dividend já cresceu bem desde a pandemia ali, e ele já apresentou ali só a sua cotação, ele já está ainda com a queda de 3%, mas é um dos REITs que teve a melhor recuperação ali no setor. Por isso que antes de comprar um REIT, você precisa analisar outras métricas, como endividamento, como capacidade de crescimento e gestão. E nós da Central do REIT buscamos facilitar isso para vocês através da nossa carteira recomendada lá em centraldoreit.com.br. Você teria um REIT de hotel ou não, né? E tem outros REITs aqui que eu não coloquei no setor de hotel, que são os REITs de cassino, por exemplo, que tem um valuation bem interessante, paga um dividend yield justo para o investidor e tem uma capacidade de crescimento ali bem constante. Cito aqui VIT Properties e GLPI, são dois REITs ali que a gente pode olhar, mas que tem ali uma estrutura de contrato bem diferente dos REITs de hotel. Por isso que a nossa análise aqui, quando a gente for escolher um REIT, se você parar para prestar atenção, ela já começa errada lá na primeira tabela, quando a gente decidiu escolher o setor mais barato, sem analisar todas as complexidades que o setor traz por trás. E o investidor investindo desse jeito, ele acaba perdendo dinheiro ali no longo prazo, por não entender que cada setor tem a sua dinâmica e as suas métricas específicas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Invista nos Estados Unidos, mas obtendo a renda em dólar com segurança. Um abraço e até a próxima.